Oi, gente. Eu sou o Augusto César, do primeiro EIA da ITEC Jardim Ângela. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de vetores. Bom, o vetor, ou array, é uma variável unidimensional que armazena várias variáveis do mesmo tipo dentro de si. Como, por exemplo, uma árvore. A árvore só possui um único tronco, e desse tronco saem vários galhos. A mesma coisa o vetor, uma variável que armazena várias variáveis dentro dela. Porém, só variáveis do mesmo tipo, como caractere, inteiro ou real. O vetor foi uma variável. O vetor foi uma variável implementada para facilitar a vida de todos nós programadores. Assim, para que você não digite inúmeras variáveis, você usa apenas um vetor com várias posições. E agora, o nosso primeiro exemplo. Começamos colocando a nossa variável i inteiro referente ao para que ela facilite todo o processo ainda mais. Mês sendo o nosso vetor de 1 a 5 do tipo caractere. Eu coloquei de 1 a 5 para facilitar a visualização de vocês, para que não fique uma coisa tão monótona. Bom, para i de 1 até 5, faça. Escreval. Digite o mês, que é representado pelo número. Vírgula, a variável que representa para. Leia, mês e a variável para. Fim para. Para i de 1 até 5, faça. Escreval, mês, referente ao para, fim para. Esse talvez seja um exemplo meio sem nexo, mas ele é para que você entenda a função do vetor, como já foi explicado, uma variável que armazena várias variáveis dentro de si mesma. Nesse caso, ele fez com que você não criasse várias variáveis para os meses, e sim só uma. Nesse caso, eu só usei 5, mas você poderia ter usado todos os meses. Você escrevê-los e pronto, aí sim, você só usou uma variável, poupando tempo e espaço. Agora, no segundo exemplo, temos um caso diferente, do qual criaremos 3 vetores. 2 desses vetores irão se somar para dar o resultado do terceiro vetor. Começaremos com as variáveis. Vet1, referente ao primeiro vetor, de 1 a 30, real. Vet2, segundo vetor, de 1 a 30, real. Vet3, referente ao terceiro vetor, de 1 a 30, real. E i inteiro, referente ao para. Vamos lá. Para i de 1 até 30, faça. Escreva entre com i, referente a para, valor. Leia vet1, referente ao primeiro vetor, e i, fim para. Para i de 1 até 30, faça. Escreva entre com i, valor. Leia vet2, referente ao segundo vetor, i. Fim para i de 1 até 30, faça. Vet3, referente ao terceiro vetor, i. Recebe vet1, i, mais vet2, i. Fim para i de 1 até 30, faça. Escreval vet1, i, mais vet2i, igual vet3i. Fim para, escreva. No caso desse exemplo, ele parece ser uma coisa muito complicada, mas quando você executa-o, ele é muito simples e é bem fácil de fazer. Além de que, parece ser o uso do vetor que mais vai acontecer no nosso dia a dia, no qual somar os números. Acho que dos 3 exemplos, deve ser o exemplo mais, entre aspas, útil de se fazer. Por fim, o último exercício, do qual armazena 20 valores
fazendo com que os 10 primeiros você escolha e os 10 últimos sejam a ordem inversa dos 10 primeiros. Começando pela variável referente ao vetor, num igual a vetor de 1 a 20 do tipo real, seguindo para o nosso para, e do tipo inteiro. Agora o algoritmo. Para e de 1 até 10, faça. Escreva entre com o e, referente ao para, valor. Leia num, nossa variável referente a vetor, e fim para. Para e de 1 até 10, faça. Num e mais 10, recebe num 11 menos i. Fim para. Para i de 1 até 20, faça. Escreva num e fim para. Esse exemplo, no caso, o exemplo de número 3, já é um exemplo mais complexo, do qual você deve prestar bastante atenção para que não haja nenhum errinho. Esse exemplo reforçou ainda mais a ideia de que o vetor é muito prático, porque usamos apenas duas variáveis para fazer um algoritmo do qual inverte os números. Não precisamos usar inúmeras variáveis, muitas coisas para fazer com que inverta. Então, vou repetir, o vetor é super prático e simples de usar. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo sobre vetores. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, obviamente, tenham aprendido e entendido todo o conteúdo. Obrigado mesmo pela atenção de vocês e tchauzinho.